Meu pai e minha esposa revelaram que se conheciam antes de eu tê-lo encontrado, quando os vi passando tempo juntos, mas agora me oferecem uma proposta insana para preservar a harmonia. Saí do trabalho mais cedo, pois o sistema falhou e informaram que estaria inativo pelo resto do dia. Essa foi uma situação favorável, uma vez que você possui um motivo para sair antes do expediente. Uma notícia eclipsada pelo que aconteceu em seguida. Depois, fui buscar um pedido para a viagem do nosso restaurante tailandês favorito, com a intenção de surpreender minha esposa com o almoço. Já éramos casados há 2 anos e estávamos bem mais unidos como casal. Assim, em minha mente, a ideia era aproveitar o tempo livre para ficar mais tempo junto a ela, mas assim que entrei na casa, os planos começaram a ruir. O carro do meu pai estava parado algumas casas adiante e eu havia trazido comida apenas para 2. Sabia que era o dele porque ele o tinha polido recentemente e cuidava dele com demasiada atenção. Inicialmente, pensei que ele poderia ter passado para deixar algo, mas o motor estava desligado e não havia sinal de sua presença. Ao entrar, tudo parecia um pouco mais silencioso do que o habitual. A televisão estava ligada, mas o som mal era audível. Minha esposa não estava na sala. 2 xícaras de café estavam sobre a mesa, ambas pela metade. Subi as escadas e comecei a escutar suas vozes em sussurros, a dela e a de meu pai. Minha mente começou a imaginar cenários, mas torci para que não fosse o que eu estava pensando. Ao abrir a porta, lá estavam eles. Não estavam tendo relações, mas a situação era íntima. Era bonito. Sim. A menos que você soubesse que aquela era minha esposa e que a outra pessoa era meu pai. Com essa informação, era complicado não sentir náuseas. Estavam sentados juntos na cama, olhando nos olhos um do outro, as mãos entrelaçadas, as testas se tocando como se estivessem em um abraço suave e carinhoso, mas não demonstraram surpresa ao abrir a porta. Eles estavam muito calmos. Em vez disso, meu pai se levantou lentamente e disse: "Precisamos nos sentar e conversar." Eu o segui até a sala de jantar como se estivesse em transe. Minha bolsa e o almoço ainda em minhas mãos. Minha esposa começou a falar. Ela disse que o que havia presenciado não era exatamente o que parecia, mas que deveria me ser honesta. Ela admitiu que conheceu meu pai muito antes que eu a conhecesse. Eles foram amigos, amigos muito próximos. Nas palavras dela, compartilhavam um passado complicado e nunca tiveram um fechamento real. Perguntei se estavam tendo um caso. Meu pai olhou em meus olhos e afirmou que era mais do que isso. Ele disse que havia uma conexão emocional que nunca desapareceu e com o tempo, perceberam que ainda se amavam. Ninguém estava gritando. Não era uma piada e eu não havia caído como um tolo, embora quisesse. Mas aí minha esposa acrescentou que não queriam me machucar e isso foi o mais doloroso. Por que o disseram de tal modo que parecia que se preocupavam comigo? Meu pai falou que aquilo não precisava se transformar em um desastre, que éramos todos adultos e poderíamos encontrar uma solução madura. Perguntei que tipo de solução ele tinha em mente e minha esposa respondeu: "Devemos considerar a possibilidade de permanecermos casados legalmente, mas viver vidas separadas sob o mesmo teto. Dessa forma, não haveria um divórcio conturbado nem conflitos familiares. Poderíamos preservar a harmonia." Ela apresentou isso como uma conquista para todos. Eu teria liberdade de me relacionar com outras pessoas. Eventualmente, ela faria as malas e poderíamos ir levando a divisão dos bens de forma gradual e discreta. Sem humilhações, escândalos ou dramas. Apenas uma mudança serena. Perguntei a mim mesmo se eles estavam loucos ou se era eu quem estava perdendo a sanidade imaginando tudo aquilo. Minha esposa ousou pegar minha mão e afirmou que ainda se importava muito comigo, mas não da mesma maneira que antes. Ela declarou que não queria me perder completamente, que eu tinha grande importância para ela. Ela até mencionou que acreditava ser possível redefinir o que era nosso relacionamento, pois não precisava ser algo categórico. O que, caso você não tenha percebido, significava que ela queria continuar me utilizando enquanto se envolvia com outros homens. E para complicar ainda mais, esse homem era meu pai. Levantei e saí pela porta sem pegar minhas chaves. Caminhei tanto que meus pés estavam em agonia, mas não conseguia parar, pois isso aumentava meus pensamentos.
Acabei em um parque próximo ao meu trabalho e me sentei em um banco. Naquela noite, não retornei para casa. Fiquei na casa do meu amigo Lucas e compartilhei tudo com ele. Inicialmente, ele pensou que eu estava inventando. Afinal, ao contar isso, ele respondeu: "Acho que você está brincando, seu pai." Então, ele percebeu que eu falava a verdade, pois meu rosto mostrava o desespero e me questionou sobre o que eu planejava fazer. Eu disse que tinha a intenção de me divorciar, que não entendia toda aquela confusão, mas que não queria fazer parte de nada disto. Mas estar decidido e estar bem são duas coisas distintas. Não consegui dormir naquela noite, nem na seguinte. Pode ser que eu tivesse sido ingênuo ou apenas confiasse nas pessoas erradas, mas não pretendia continuar nesse caminho. Na terceira noite, tomei a decisão de começar a movimentar as coisas. Liguei para um advogado, pois o que quer que eles pensassem ter, o que desejassem preservar, acabariam aprendendo as verdadeiras consequências. Quis pacificação familiar? Eu iria proporcionar a eles um divórcio altamente problemático e expor a situação a todos. Ignorei as ligações e mensagens deles por uma semana. Permaneci com Lucas durante todo esse período. Na maioria dos dias, eu simplesmente sentava na varanda dos fundos dele, observando o jardim descuidado, refletindo sobre minha vida e tudo o que havia acontecido. Também fui trabalhar como um robô, mas depois percebi que não queria perder mais tempo pensando e comecei a cuidar do jardim dele. Pode parecer uma trivialidade, mas essa distração me fez sentir melhor e foi minha forma de agradecer por me acolher. No 8º dia, finalmente respondi e disse a eles que iria buscar algumas de minhas coisas e que não desejava conversar. Apenas queria espaço para retirar meus pertences e que não me dissessem nada. Isso pareceu colocá-los em estado de pânico, pois de repente meu telefone estava sempre tocando. Minha esposa me enviou uma mensagem extensa sobre como estava ferida por eu não ter dado a ela a chance de se explicar. Ela afirmou que compreendia minha ira, mas insistiu que o que estavam sugerindo era a alternativa mais compreensiva para todos. Compreensiva era a ideia de eu me divorciar e acabar com a tolice deles de uma vez por todas. Eles estavam me traindo e queriam que eu fosse compreensivo. Quando retornei e levei Lucas comigo por precaução, eu não confiava o suficiente para ficar sozinho naquela casa. Meu pai tinha um jeito de me fazer sentir diminuto, mesmo quando nada estava acontecendo. E minha esposa, bem, ela possuía um talento próprio para fazer a traição parecer um mal-entendido. No momento em que atravessei a porta, foi como pisar em um palco. Minha esposa havia limpado a casa completamente, até assado biscoitos para que o ambiente tivesse um aroma agradável e algo para me oferecer. Meu pai estava sentado na cadeira com uma expressão de irritação. Minha esposa me questionou se poderíamos conversar e eu respondi que não estava ali para um diálogo, apenas para retirar alguns documentos e itens essenciais, mas claro, eles não puderam evitar. Meu pai se levantou e começou a dizer para eu parar de agir dessa forma, lembrando que eles tinham sido mais do que justos ao me contar as coisas diretamente, ao invés de eu descobrir depois. Que maravilha, pai! Eles esperaram até aquele dia para me revelar toda a verdade. E se esse momento tivesse chegado mais tarde? O sistema não falha todos os dias? Como ele iria passar o tempo até eu chegar? Ele comentou que não esperava se apaixonar por ela novamente, e que para ele também foi complicado e doloroso. Ele afirmou que ainda queria que eu fizesse parte da sua vida e esperava que eu considerasse sua proposta. A proposta dele era que eu aceitasse que ele dormisse com minha esposa na minha casa, onde eu deveria estar morando, e que isso não me incomodasse. Minha esposa interveio, dizendo que esse acordo não precisava alterar nosso status legal de imediato, que poderíamos evitar caros advogados e confusões públicas se simplesmente mantivéssemos um comportamento civilizado e respeitássemos os limites um do outro. Ela disse que viveríamos nossa verdade e que isso era algo do qual deveríamos nos orgulhar. Lucas riu naquela hora. Ele que já havia experimentado alguns biscoitos feitos pela minha esposa. Depois me contou quando voltamos para a casa dele. Eu precisava fazer algo. Não iria deixar que fizessem isso com você e depois ainda ficassem com todos os biscoitos. Ele me fez rir pela primeira vez em 10 dias. Passei por eles, peguei a pasta que precisava do escritório e organizei uma pequena bolsa com roupas e produtos de higiene.
Minha esposa me seguiu de quarto em quarto tentando se explicar. Ela admitiu que sim, que estava errada, mas que os sentimentos nem sempre eram práticos. Ela disse que não queria me perder e que ainda se importava comigo. Eu comentei que ela tinha maneiras estranhas de demonstrar o quanto as pessoas eram importantes para ela. Também mencionei de forma casual, como se não fosse grande coisa, que gritar que eu não ia almoçar com eles e fingir ser uma família feliz, enquanto eles teriam momentos íntimos e eu ficaria assistindo televisão na sala, me causava um imenso repúdio e que se isso acontecesse eu iria vomitar lasanha neles. Porque, sim, na minha mente, a visão de lasanha aparecia naquele almoço. Não pergunte por quê. Ela me chamou de nojento e de um animal, mas quem agia como bicho eram eles, que dormem com o pai do cônjuge, e coisas assim, apesar de eu achar que os animais teriam mais senso do que eles. Então eu saí o mais rápido que consegui. Lucas pegou o restante dos biscoitos e os colocou no bolso. Depois deixou-os em um abrigo para pessoas, a caminho de sua casa. Naquela noite, Lucas e eu fomos a um bar. Eu precisava de algo mais forte do que café e mais agitado do que a sala dele. Conversamos sobre o divórcio e como era momento de acelerar as coisas. Ele me perguntou se eu contaria tudo para a família, e a resposta era sim. Entretanto, eu estava operando no modo automático nos dias anteriores e tinha refletido pouco sobre isso. Essa, em particular, eu precisava contar para minha mãe. Quando chegamos à casa dele, encontrei duas novas mensagens me aguardando, uma da minha esposa e outra do meu pai. Eram apenas besteiras que eu nem me preocupei em responder. Agora, eu precisava pensar em outras coisas, o que poderia me distrair de tudo isso. Eu tinha que abordar minha mãe sobre meu pai, já que embora estejam divorciados, eu não sabia o quanto isso poderia interessá-la. Não tenho ideia de quanto tempo durou esse romance. A atualização. Depois daquela noite da publicação, não os bloqueei. Eu queria manter um registro completo caso precisasse mais tarde. Meu advogado mencionou que seria útil ter mensagens deles admitindo o que estava acontecendo. O mais difícil era fingir na frente dos outros. Ainda não havia falado com minha mãe. Ela e meu pai se separaram há mais de 10 anos. Ela finalmente estava contente com sua vida. A última coisa que eu queria era puxá-la de volta para a confusão dele. Mas quanto mais eu me calava, mais isso me corroía por dentro. Tudo chegou ao ápice em um jantar de família 2 semanas depois. Era uma daquelas reuniões informais de domingo organizadas pela minha tia, onde cada um levava um prato. A metade da família conversando enquanto as crianças corriam e gritavam. Quase não fui, mas depois pensei, por que eu deveria ficar de fora? Eu não tinha feito nada de errado. Cheguei com um bolo comprado, pois não tinha energia para cozinhar. A atmosfera parecia normal até eu vê-los. Meu pai já estava lá. Ela também estava presente. Quase voltei e fui embora. Mas pensei, não, vocês não vão sair ilesos. Sim, esse era o jogo que eles estavam jogando. Era hora de esclarecer as coisas. Fui direto à mesa, puxei uma cadeira em frente a eles e caprichei ao dizer que estava surpreso em vê-los ali. Meu pai sorriu como se estivéssemos apenas nos atualizando, tomando um café. Ele comentou que achava que já era hora de ser honesto com a família e que a transparência ajudaria todos a seguir em frente. Minha esposa ficou ali, hesitante, sem saber se deveria se manifestar. Então, eu tomei a iniciativa por eles. Levantei-me, olhei ao redor e compartilhei com toda a mesa que os havia flagrado me traindo. Afirmando que meu pai e minha esposa estavam juntos às minhas custas há quem sabe quanto tempo. Disse que me fizeram uma proposta de acordo, onde eu permaneceria legalmente casado e eles poderiam seguir com seu relacionamento, enquanto eu fingiria não estar ciente da situação para preservar a harmonia familiar. Felizmente, minha mãe não estava presente naquela noite. Preferiria dialogar com ela a sós, ao invés de ela descobrir dessa forma. Meu pai tentou intervir, afirmando que eu estava distorcendo os fatos. Ele alegou que ele e minha esposa tinham se reconectado emocionalmente, que não tinham intenção de me ferir, mas que adultos precisam ser capazes de lidar com relacionamentos maduros. Eu o interrompi e questionei: que tipo de relacionamento maduro implica se esconder e ter um caso com a esposa do seu filho?
Um dos meus tios questionou minha esposa se aquilo era verdade. Ela simplesmente concordou e murmurou algo sobre como as coisas se tornaram complicadas. Complicado é esquecer de pagar a conta de luz, não se envolver romanticamente com o sogro e dizer, nós nos reconectamos emocionalmente na frente de todos. Depois disso, eu me retirei, pois sabia que meu pai tinha mais a dizer. Não fiquei para ver quem permanecia à mesa ou quem se retirava. Acreditava que as pessoas fariam suas próprias escolhas e eu não iria implorar para que escolhessem um lado. As consequências se manifestaram rapidamente. Vários familiares me contataram naquela mesma noite, expressando seu espanto. O clima familiar se mantinha favorável e não parecia que alguém estava apoiando a loucura do meu pai por enquanto. Na manhã seguinte, meu pai me enviou outra mensagem longa, afirmando que minhas palavras a respeito da minha esposa foram incorretas, que ela era minha esposa e que eu deveria lhe dar respeito. Pensei em gravar minha risada porque essa foi a segunda vez em muito tempo que eu ri genuinamente em enviar para ele, mas acabei não fazendo. Por outro lado, minha esposa me enviou uma mensagem mais breve. Ela expressou que lamentava que a situação tivesse chegado a esse ponto e esperava que um dia eu compreendesse o quão doloroso foi para ela escolher entre duas pessoas que amava. Autorizei meu advogado a dar início ao processo. Ele me alertou que poderia ser complicado, uma vez que não éramos casados há muito tempo e não tínhamos um acordo pré-nupcial. Afirmou que estava preparado para a batalha. Apesar de, no fundo, querer apenas retirar meu nome dos documentos, eu desejava recuperar minha vida. Conversei com minha mãe e, embora estivesse completamente horrorizada, percebi que sua preocupação era mais por mim do que por ela mesma. Atualização 2. Começaram a aparecer os apoiadores do meu pai e da minha esposa. Meu tio, que é irmão do meu pai, estava defendendo-o. Não de forma explícita, mas sua atitude não condizia com alguém que soubesse que seu irmão estava tendo um caso com a esposa do filho. Ele comentou que minha casa não era o local para o que eu fiz e que eu havia desrespeitado por ter tomado aquela atitude. Concluiu dizendo que não queria tomar partido, mas que eu o havia obrigado a isso. Como alguém pode se colocar do lado do meu pai? Meu tio também está se envolvendo com minha esposa. Não quero pensar nisso, mas deve haver um nível de envolvimento para que isso pareça aceitável. Quando finalmente os papéis de divórcio foram entregues, ela tentou me ligar. Ela continuou insistindo. Troquei mensagens com ela. Disse que compreendia que isso era difícil para mim, mas esperava que algum dia eu pudesse perdoá-la. Agora, eles parecem uma história de amor, uma enorme, complicadíssima e podre história de amor. Pelo menos não precisam mais se preocupar com o fato de eu impedir o divórcio, agora que todos sabem. De certa forma, estou fazendo um favor a eles, mas sabe o que é ainda pior? Permanecer casado com essa pessoa. Meu pai deixou uma mensagem de voz afirmando que ainda queria achar um caminho para seguir em frente. Disse que, acontecesse o que acontecesse, continuaríamos sendo família e que não permitiria que isso nos separasse para sempre. Ignorei a mensagem sem ouvir seu final. Se meu pai acredita que, após tudo isso, voltaremos a ter uma relação normal, jogando bola no quintal ou fazendo churrasco juntos, ele está muito enganado. Atualização 3. Voltei da casa de Lucas após o trabalho e encontrei uma carta colada na porta. Era do meu pai. Na carta, ele escreveu que não esperava que eu o perdoasse imediatamente, mas que desejava que pudéssemos conversar como adultos. Ele mencionou que ele e minha esposa estavam considerando um futuro juntos e queriam tê-lo com a minha aprovação. Reiterou que nunca seriam realmente felizes se soubessem que eu ainda estava sofrendo, e que precisavam de paz na família. Joguei a carta no lixo após consultar meu advogado, mas não consegui tirar isso da minha cabeça. Levou uma semana para que eu recebesse outra mensagem, e dessa vez era de uma prima distante. Ela disse que havia visto meu pai e sua nova namorada em um restaurante no centro. Comentou que estavam rindo de mãos dadas, agindo como um casal de recém-casados. Meu pai a havia apresentado, afirmando que estavam simplesmente gratos por estarem juntos. Creio que minha prima não sabia que ela era minha esposa. Ela não fora convidada para o meu casamento, que foi algo íntimo. Por conta disso,
ela me enviou uma mensagem para discutir a namorada extremamente jovem com quem meu pai estava saindo, mas agora ela já está ciente. O problema é que ainda não havia compartilhado com algumas pessoas a razão da nossa separação. Na manhã seguinte, escrevi uma mensagem exclusiva para familiares e amigos próximos que mereciam conhecer a verdade sobre o que realmente ocorreu. Simplesmente expus os fatos e enviei. Agora tudo está exposto, por assim dizer. Aqueles que precisam saber, saberão. Atualização 4. Já se passou um mês desde que enviei a mensagem esclarecendo tudo. Passei um mês em silêncio em relação ao meu pai, assim como um mês de mudanças calmas no meu círculo de amigos, família e conhecidos que se ajustaram de acordo com as novas informações que tinham. E, sinceramente, não senti falta de nenhum dos que apoiaram meu pai. Não eram muitos, então não houve grande perda. O que eu realmente senti falta foi da minha casa, não da casa de Lucas, pela qual sou muito grato, mas da casa que comprei há 5 anos, aquela que passei meus fins de semana reformando um projeto por vez, a casa com o jardim que plantei, o pátio que construí, as paredes que pintei quando ainda acreditava que o amor era algo duradouro. Na noite em que saí, aquela que foi disfarçada como uma reunião familiar e não como uma traição total, eu nem havia preparado uma mala completa. Simplesmente deixei o lugar sem confiar em mim mesmo para manter a compostura se ficasse mais um minuto naquele espaço. Minha casa, adquirida em meu nome, com meu dinheiro, meu investimento, meu tudo. A única razão pela qual ela ainda estava ali com conforto era porque eu não havia reivindicado a propriedade. Quando iniciamos o processo de divórcio com meu advogado, também perguntei o que era necessário para segurar a casa para mim. Ele quis saber se eu tinha documentos que comprovassem que era minha. Eu mencionei que a casa tinha sido comprada antes do casamento. Eu possuía a hipoteca, a escritura e tudo estava em meu nome. Quando nos casamos, ela insistiu em adicionar seu nome à caixa de correio. Não havia escritura conjunta. E eu não refleti muito sobre isso. Parecia um detalhe menor na época. Ela enviou seu advogado com perguntas, alegou ter sofrido emocionalmente, disse que havia criado laços com a casa e sentia que tinha direito à metade de seu valor. Meu advogado explicou a ela que sentimentos não eram considerados, mas sim a documentação legal. Não havia zona cinza, não havia propriedade compartilhada, nada estava em nome dela, nenhum pagamento havia sido feito da conta dela. Fui mais generoso do que gostaria, oferecendo a ela 30 dias para embalar e se mudar. Mas esses são os requisitos legais do meu estado. Através do advogado dela, avisei que se algo na casa estivesse faltando ou danificado, eu tomaria providências. Ela parou de se preocupar com a casa. Há 2 semanas, a casa voltou a ser minha e estou imensamente feliz por tê-la recuperado. Mesmo que agora eu esteja dormindo em outro lugar e provavelmente vou vendê-la, foi comprada com meu dinheiro e não desejo que ela desfrute de forma alguma. Atualização 5. O divórcio levou um total de 6 meses, desde que apresentamos os documentos ao meu advogado até a finalização. Porém, os últimos meses foram a parte mais tranquila de toda essa confusão. Quando finalmente recebi aqueles documentos em minhas mãos, selados, carimbados e oficiais, sentei no meu carro, na frente da minha casa, e fiquei encarando os papéis. 2 anos de mentiras resumidos em 12 folhas. Pelo menos consegui preservar muitas coisas do meu casamento, incluindo meu dinheiro. E, embora ela não tenha trabalhado, não é minha obrigação compensá-la por isso. Não creio que nenhum juiz determinaria uma pensão alimentícia para uma esposa como ela. Agora a casa está à venda e assim que conseguir vendê-la, pretendo me mudar para outro lugar. Acredito que viver cercado pelos fantasmas da minha ex-esposa e do meu pai não é o ideal para minha sanidade mental. Continuo sem receber muitas notícias do meu pai e da minha ex-esposa, mas também não desejo, a menos que seja algo relacionado ao karma. Se alguém mencionar que eles foram passar férias no Havaí e que um tubarão arrastou meu pai para depois cuspir na frente da minha ex-esposa, porque ele sabia como era horrível. Isso sim me interessaria ouvir. Bem, talvez não todos os detalhes, mas se alguém os visse de mãos dadas, eu realmente não me importaria. Para deixar claro, coisas como tubarões, crocodilos, pássaros que confundiram uma minhoca com garras afiadas. Sim, coisas românticas, nada.
Minha mãe comentou que tem refletido sobre isso e diz que se minha ex-esposa teve um caso com meu pai durante o casamento, isso deve ter ocorrido há mais de 10 anos, o que também pensei, mas descartei porque minha ex-esposa teria apenas 15 anos na época. Ainda não estou certo de onde meu pai a conheceu antes de mim, mas isso está prestes a mudar. Estou determinado a descobrir. Nesse ponto, talvez eu esteja sendo mesquinho, porque se ela era menor de idade, pode haver implicações legais. O que sei é que não há muitas alternativas para eles. Conheci minha ex quando ela tinha 20 anos, portanto, entramos em uma área delicada. Se ele a conhecia muito antes, sabe? As pessoas falam muito, mas na verdade são apenas alguns meses, enquanto outros acham que são anos. Atualização 6. Agora posso compartilhar o que transpus entre meu pai e minha ex-esposa, ao menos de maneira geral. Eles se encontraram em uma festa quando ela tinha apenas 18 anos. Existem muitas informações que desconheço, já que até o que foi relatado passou por um filtro de idades. Contudo, parece que meu pai optou por estabelecer um filtro em 18 anos, enquanto minha ex foi colocada na mesma faixa etária de meu pai para que pudesse haver esse encontro. Apenas me soa inquietante. De qualquer forma, as idades não eram legais. Essa relação amorosa durou cerca de 1 ano, até que conheci minha esposa através de um amigo em comum. Esse amigo foi quem me passou essas informações recentemente. Também me disseram que eles voltaram a se encontrar alguns meses antes de eu ter conhecimento disso. A justificativa dada por minha ex foi que eles resistiram durante anos, mas seus sentimentos prevaleceram. Ninguém se preocupou em me informar sobre o relacionamento deles quando meu pai e eu iniciamos o nosso. Não consegui conseguir a perspectiva dele, mas não tenho a impressão de que ele diria muito. Não tenho interesse em conversar com ele para obter essa versão. Com esta informação, já fico satisfeito. Atualização 7. Neste momento, estou incerto sobre o que é real e o que é fictício. Por isso, esperei para fazer esta atualização a fim de reunir todas as informações possíveis. Mesmo assim, continuo com minhas interrogações. Creio que meu amigo, com quem tínhamos algo em comum, me disse a verdade, mas não confio que minha ex tenha sido honesta em suas declarações para ele. Eis o que ocorreu com meu pai. Ele começou a namorar outra mulher que tinha 21 anos, mas também não se lembrou de informar a minha ex, com quem ainda mantinha um relacionamento cheio de amor, encantos e fantasia. Quanto à de 21 anos, ele também está apaixonado. Minha ex ficou sabendo e ao descobrir denunciou meu pai, alegando que o relacionamento deles iniciou quando ela tinha 17. Não sei como realmente se conheceram, mas essa é a questão central. Meu pai estava incorretamente envolvido, pois a idade de consentimento no estado é 18 anos. Ele enfrentaria sérios problemas legais ao longo da sua vida com mulheres tão jovens, mas minha ex se arrependeu no último instante e afirmou que estava mentindo. Embora já tenha prejudicado a reputação do meu pai, se é que restava algo, isso resultou em sua nova namorada deixá-lo, sua demissão e até mesmo meu tio, que antes o defendeu, deixou de falar com ele. Adicionalmente, minha ex também recebeu sanções, incluindo uma multa e serviços comunitários pela denúncia falsa. Assim sendo, não sei qual é a realidade, se, por despeito e por se sentir traída, minha ex decidiu mentir, ou se ela se preocupou com o que poderia acontecer ao seu amado e se arrependeu. Porém, meu pai certamente não se sentiu culpado por terminar com ela após ter sua vida prejudicada. Reconexões futuras estão fora de questão. Sempre mencionei que gostaria de saber mais sobre meu pai e minha ex em relação a tubarões e outras criaturas perigosas, mas advogados não se enquadram nessa categoria. Portanto, creio que isso é relevante. E como uma consideração adicional, já que não pretendo fazer outra publicação, soube que meu tio estava interessado em minha ex. Agora muitas peças se encaixam. Ele também desejava morar com meu pai e sair com mulheres mais jovens, preferencialmente que fossem da família para que isso trouxesse mais prazer. Não posso dizer que fiquei irritado. Afastei meu tio desde que tudo começou. E se ela aprecia ter experiências com irmãos, isso é problema dela. Tenho conhecimento de que ela o rejeitou, mas com minha ex nunca se sabe. Seria interessante que isso acontecesse e que, posteriormente, ela o denunciasse da mesma forma que fez com meu pai.
O que vocês acham disso tudo? Quais são suas teorias? Cada vez que reflito sobre isso, surge uma nova, mas também tento evitar pensar a respeito.